Diário de um Neurodivergente, parte 7. Foi nessa fase da minha vida que comecei a perceber o poder de moldar a mim mesmo. Não foi algo que aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo, gradual, silencioso, quase como uma evolução imperceptível. Tudo começou com uma necessidade desesperada de me encaixar, de não chamar atenção para as minhas diferenças. Eu observava as pessoas ao meu redor, tentando decifrar o que fazia delas quem eram, como se fossem enigmas esperando para serem resolvidos. Cada gesto, cada expressão, cada emoção parecia carregar um segredo que eu precisava desvendar. Ao mesmo tempo, havia um vazio dentro de mim, uma ausência do sentir, que para os outros sentir parecia tão natural. Não é que eu não sentisse nada, pelo contrário, minhas emoções eram como ondas gigantescas, muitas vezes difíceis de controlar, mas o que faltava era a compreensão dessas emoções. Um manual que todo mundo parecia ter recebido ao nascer e que eu nunca encontrei. Essa lacuna me levou a buscar respostas fora de mim. Se eu não podia acessar minhas próprias emoções da mesma maneira que os outros, então eu poderia aprender com eles, copiando, moldando, experimentando. Você já se sentiu assim, como se estivesse fora de sintonia com o resto do mundo, tentando encontrar a melodia certa? Foi assim que comecei a criar personas. Cada ambiente era como um palco, e eu, um ator aprendendo a interpretar diferentes papéis. Lembrei-me dos dias que eu brincava com Lego, criando personagens com vidas e histórias próprias. Só que agora, esses personagens não eram feitos de plásticos. Eles eram versões de mim mesmo, construídas peça por peça para se adequar ao mundo. Na escola, eu era o aluno quieto, esforçado, mas invisível. Em casa, tentava ser o filho que não dava trabalho, o que sempre estava ocupado com seus próprios pensamentos. Entre amigos, eu era o que ria das piadas, mesmo que as não entendesse completamente. Cada persona tinha sua função, sua razão de existir. E a cada vez que eu assumia um desses papéis, sentia que eu estava um passo mais próximo de entender como as pessoas funcionavam e, por consequência, como eu poderia funcionar no mundo delas. Mas havia um lado desafiador nisso. Assumir tantas versões de mim mesmo era exaustivo. Às vezes eu sentia que estava perdido entre as personas que eu criava. Quem era eu de verdade? Havia algo genuíno em mim? Ou era apenas um mosaico de fragmentos coletados das pessoas ao meu redor? Essa dúvida me assombrava, mas também me impulsionava. Eu queria acreditar que em algum lugar, entre todos esses personagens, havia uma essência que era só minha. Um momento que marcou essa jornada foi quando eu me vi obrigado a interpretar uma persona que nunca havia ensaiado antes. Era um dia comum na escola, mas o professor pediu que apresentássemos nossas ideias para um projeto em grupo. Meu coração disparou. Eu sabia que minha mente estava cheia de ideias, mas transformá-las em palavras, em algo que fizesse sentido para os outros, parecia impossível. Foi quando decidi inventar uma nova versão de mim mesmo, um eu confiante, articulado, alguém que sabia o que estava fazendo. No começo, minhas mãos tremiam, minha voz saía trêmula, mas à medida que as palavras começavam a fluir, algo curioso aconteceu. Eu não era mais aquele garoto tímido, com medo de ser julgado. Por alguns minutos, eu me tornei a persona que havia criado. Os colegas ouviram com atenção e o professor elogiou a minha apresentação. Quando me sentei, ainda sentia o coração acelerado.
Mas agora, por um motivo diferente, pela primeira vez, percebi que podia ser qualquer coisa que eu quisesse. Bastava descobrir como. Para mim, essa ideia era ao mesmo tempo libertadora e assustadora. Libertadora porque me dava a sensação de controle em um mundo que muitas vezes parecia caótico. Assustadora porque quanto mais eu mergulhava nesse processo, mais eu me perguntava quem eu realmente era. Será que estava me perdendo em meio às máscaras que eu criava? Com o tempo, essa habilidade de moldar personas se tornou uma espécie de superpoder. Eu podia observar um grupo de pessoas, entender os seus padrões e adaptar minha personalidade para me encaixar. Se estava em um ambiente mais formal, adotava uma postura séria. Falava pouco, mas com firmeza. Se era um lugar mais descontraído, permitia-me rir mais, ser mais leve. Cada situação exigia uma versão diferente de mim, e eu estava determinado a entregar exatamente o que era esperado. Mas no fundo, havia uma solidão nisso tudo. Mesmo cercado por pessoas, mesmo sendo aceito, sentia que ninguém realmente me conhecia. Afinal, eles estavam interagindo com as personas que eu criava, não comigo. Isso me fazia questionar se algum dia seria possível eu ser aceito pelo que eu realmente era, sem precisar me esconder atrás das máscaras. Você já teve essa sensação de ser aceito por algo que não é completamente verdadeiro? É uma aceitação vazia, que deixa um gosto amargo. Apesar disso, havia algo fascinante em explorar essas diferentes versões de mim mesmo. Era como se eu estivesse construindo um arsenal de ferramentas emocionais, aprendendo a navegar por situações que antes pareciam impossíveis. E a cada nova persona que eu criava, sentia que estava mais perto de decifrar os códigos que regiam meu próprio ser. Porque, no final das contas, criar essas personas não era apenas sobre me encaixar, era sobre me entender. E talvez seja isso que torna essa jornada tão universal. Todos nós, em algum momento, usamos máscaras. Todos nós ajustamos quem somos de acordo com o ambiente, com as pessoas ao nosso redor. Mas quantos de nós têm a coragem de olhar para essas máscaras e perguntar: o que isso diz sobre quem eu sou? Para mim, essa pergunta foi o início de uma jornada que ainda continua a trilhar. Porque, no final, as personas que eu criei não eram apenas ferramentas para sobreviver. Eram um reflexo das possibilidades infinitas que existiam dentro de mim. E quanto mais eu me aprofundava nesse processo, mais percebia que, por detrás de cada máscara, havia algo genuíno, algo que era de fato meu. Essa descoberta foi o que me deu forças para continuar. E talvez, para você que lê isso agora, possa haver uma inspiração. Não importa quantas máscaras você use, sempre há algo verdadeiro esperando para ser encontrado. A cena se desenhava como um tabuleiro de xadrez. Cada pessoa ao meu redor era uma peça, cada interação um movimento. Enquanto todos jogavam suas vidas como quem joga dama, reagindo por instinto, eu jogava xadrez. Estudava o tabuleiro com atenção, antecipava jogadas, calculava as consequências. As outras crianças apenas eram elas mesmas. Riam, choravam, brigavam ou faziam amizades com espontaneidade de quem segue apenas o coração. Eu, por outro lado, sentia como se precisasse planejar cada passo, cada palavra. Tudo o que eu fazia parecia parte de uma performance, cuidadosamente ensaiado, algo que me protegia do mundo, enquanto me aproximava dele. Essa foi a parte 7 do livro Diário de um Neurodivergente. Para adquirir o livro, entre em contato com Adriano Ordi.